boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, pessoal. Imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia, 1 minuto, e hoje, quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, para essa nossa conversa de hoje, para análise dos assuntos, dos temas propostos aqui na nossa pauta. A gente vai receber a doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de Justiça no Recife. Ela coordena o Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco e é associada do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem? Promotora Bianca, bem-vinda mais uma vez. Oi, Mauro, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por esse convite, por estar nesse espaço. Eu desejo um bom dia e um bom debate, um bom aproveitamento a todos os ouvintes e aos meus colegas que estão aqui presentes nessa manhã. Vamos aqui com a sequência da nossa apresentação aqui, doutora Adriana Antunes, advogada, ela é especializada em Direito Previdenciário e Contratos e Direito Penal e Processo Penal. Doutora Adriana é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santana. Tudo bem, doutora Adriana? A doutora Adriana não está presente aqui, algum problema com a conexão dela, mas a gente segue aqui agora já está com a gente a doutora Thaís Marçal, advogada, coordenadora acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio. Ela também é presidente da Comissão de Improbidade Administrativa lá da OAB do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Thaís? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui para aprender novamente com os colegas e conhecer novos colegas. E aqui, na sequência da nossa apresentação agora, o Mário Sérgio Ramalho, ele é secretário executivo na Frente Parlamentar dos Produtores Públicos de Medicamentos. Tudo bem, Mário Sérgio? Boa tarde, como está? Tudo bem, olá, boa tarde. Agradeço imensamente ao Mário Barroso do convite e com grande satisfação em poder participar dessa mesa tão qualificada. Eu destacava aqui a presença da doutora Adriana Antunes, advogada. Ela ainda não está presente, algum problema aqui com a conexão, mas vamos seguindo aqui 12:03 com o nosso primeiro assunto, e aí já a gente conversa com a doutora Adriana. Bom, pessoal, com o apoio do Brasil, a Assembleia Geral da ONU aprovou ontem uma resolução deplorando os ataques russos contra a Ucrânia, pedindo a retirada imediata das tropas e apelando para que negociações sejam estabelecidas. Apesar do voto do governo brasileiro pela resolução, o embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, criticou trechos do texto, mandando recados duros para as potências ocidentais. Segundo ele, a resolução não vai longe o suficiente e alertou que um cessar-fogo é só o primeiro passo para atingir a paz. Ele lamentou o fato de a resolução trocar o que poderia ser um apoio da ONU por uma atitude de apontar dedos. O embaixador ainda afirmou ver problemas na aplicação indiscriminada de sanções contra a Rússia pelo risco das consequências. Promotora Bianca, o documento em si, né, aprovado por ampla maioria, 141 votos a favor, 5 contrários, de qualquer maneira, como é que a gente avalia esse movimento, que é uma visão, né, de uma grande quantidade de países a respeito do que está acontecendo por lá, mas o efeito prático não tem, as nações não são obrigadas a fazer nada, né? Como é que você observa essa situação? Veja só, é importante destacar que a ONU, né, ela já foi criada no movimento pós-guerra, já foi criada exatamente com essa proposta de evitar guerras no mundo e que os países consigam ter independência e manter a sua soberania, cada um com seu governo. Mas, assim, desse ponto que você falou aí, que você destacar a fala do representante brasileiro, né, que diz que o cessar-fogo
é um início, mas não é o fim da guerra, mas, assim, no contexto que a gente está, eu queria começar logo dizendo isso, que o cessar-fogo já é muita coisa, não é? Se a gente tivesse... Porque a resposta, mesmo com essa resolução, a resposta do Kremlin não foi essa, né? Dizendo que, assim, a resolução não vai desarmar, não vai inibir a guerra, então ele continua ameaçando, e como se aquilo não fosse nada. Agora, o fato de existir essa coesão dos 100 países que subscreveram essa nota, ela é muito simbólica, muito impositiva também. Existem outras formas de minar. Eu fiz até um levantamento aqui, os países que foram contra expressamente a resolução, que é a Belarus, né, a Eritreia, a Coreia do Norte, a Rússia e a Síria, são países assim que têm um interesse próprio ali naquele contexto daquela guerra. Então, assim, a gente pode entender, e mesmo as grandes potências que se abstiveram, elas se abstiveram por interesse próprio. Então, a gente pode dizer que existe quase que uma unanimidade das Nações Unidas nesse propósito contra essa guerra, contra a invasão da Rússia. Pode-se entender que existe quase uma unanimidade nisso, porque os países que se posicionaram exatamente diferente, eles têm seus interesses próprios naquele contexto. Você veja, a Belarus mesmo, ela é um país pequeno, próximo à Rússia. Então, assim, se ela não apoia, talvez ela seja o próximo. Então, é melhor que ela, nesse momento, esteja dando apoio, porque ela pode ser invadida, né? A Coreia do Norte é formada por uma autocrática, existe uma ditadura socialista na Coreia do Norte muito forte, em cima do ditador, quer dizer, ele se espelha ali nele, né? Ele acha que aquela atitude da Rússia é legítima. Então, assim, essa minoria que chegou a não aprovar essa resolução, ela é quase que, não é insignificante, mas se torna significante porque ela tem um interesse próprio na Rússia como aliada. E a China visa interesse econômico, né? A China, se estiver pagando bem, que mal tem, né? Por Então, isso, assim, a abstenção. Esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Sim. Doutora Adriana, acho que já está presente com a gente, eu vou apresentá-la novamente, doutora Adriana Antunes, advogada, especializada em Direito Previdenciário e Contratos e Direito Penal e Processo Penal. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santana. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde. Acho que agora sim, tudo bem com a sua conexão. Tudo bem. Boa tarde a todos. Novamente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui esta tarde debatendo um assunto tão importante para todos nós e para a população, né? Na verdade, para o mundo, né? Sim, para o mundo inteiro. Só vou pedir uma gentileza, só afastar um pouquinho da tela para um enquadramento melhor, que a gente está cortando aqui a sua cabeça, só para quem está nas redes sociais, isso, para poder acompanhar direitinho. Se eu olhar sobre essa situação, a gente já começou aqui a nossa conversa a respeito da resolução aprovada ontem com o voto do Brasil, 141 votos a favor e 5 contrários, reprovando, é claro, esses ataques da Rússia contra a Ucrânia. Meu olhar é jurídico, né? Na verdade, o Brasil sempre teve uma posição diplomática, ele vem mantendo essa posição de forma já esperada, né? O que ocorre hoje, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, ou seja, nós estamos abraçando o apoio, né? Visando assim a Ucrânia, né? Não visando um apoio a armamento, né? O que eu visualizo, a gente precisa manter esse apoio diplomático, que é o apoio às nações, mas a Ucrânia, que vem bravamente lutando, né? Embora, porque o Putin hoje ele está visivelmente mais armado do que a Ucrânia, né? Então o Brasil sempre de forma mantém a sua posição diplomática de se manter neutro, assim como tantos outros países, né? Demonstrando a sua solidariedade, né? Abraçando aí essa nação tão sofrida, mas lutadora em prol de uma liberdade, né?
hoje não mais admitida esse tipo de comportamento um tanto, digamos assim, guerrilheiro do Putin, né? Então, sim, hoje a gente visualiza aí, como muito bem colocado pela nossa querida aí, né, promotora Bianca, o que se visualiza é realmente interesses econômicos envolvidos, né, mais frágeis, foram 4 contra 24, né, doutora? Então, assim, o Brasil, mais uma vez, tomou uma posição diplomaticamente, digamos assim, entre parênteses, neutra, né? Doutora Thaís, seu olhar sobre esse tema, também sobre esse aspecto, né, de que o olhar político dessa decisão, né, porque realmente os países não são obrigados a fazer absolutamente nada, né, em relação a... Eles só apresentam o seu olhar sobre o que está acontecendo. Obrigada, parabéns aos colegas aqui pelas falas, doutora Bianca, doutora Adriana, e na linha da doutora Adriana, destacar também que o meu olhar é mais jurídico e mais específico do direito administrativo. E alguns colegas devem estar, mas está falando em direito administrativo numa questão global, e um tema que tem sido fomentado muito na doutrina, já desde a década de 70, é o direito administrativo transnacional, onde o direito global ele precisa ganhar força no debate público, e aqui o programa Gente que Fala sempre dá a oportunidade da gente tratar desses temas de relevância, como esse da questão da guerra que está se ocorrendo, infelizmente, e uma das pautas importantes que a gente tem no direito global, no direito transnacional, é cada vez uns instrumentos de diálogo. A força cogente das nações, elas precisam ter com base na argumentação. Cada vez mais, o relacionamento através de consenso entre as nações precisa ter como objeto universal e não através de força armada, como a gente está vendo no exemplo recente que está sendo debatido aqui. Mário Sérgio, seu olhar sobre esse tema? Bem, brilhantes as colocações, com todo esse contexto jurídico, e gostaria de falar do massacre humano num processo absolutamente indefensável. E queria trazer isso um pouco para o lado humanitário e, por que não, de saúde pública. A pandemia nos mostrou a grande dependência do mundo globalizado, onde nós temos dependência pura de China, de Índia e também da Rússia, por que não? Nós, querendo ou não, o Brasil tem grande dependência de fertilizantes e hoje a Rússia é um grande player de fertilizantes. Por outro lado, China e Índia são os grandes players do segmento de saúde, com medicamentos, insumos, etc. Então, nos preocupa muito, como frente parlamentar da indústria pública de medicamentos, o suprimento, a garantia desses suprimentos, para que a gente possa assegurar a autonomia dos países, né? Nós, em termos de fertilizantes, estamos assegurados para a safra que está sendo colhida nesse momento, temos produto para a próxima safra, e depois nós temos que rever. Isso é um envolvimento muito grande, que envolve a qualidade do produto final, que envolve saúde pública, e aí é onde nós trazemos esse olhar de preocupação sobre o segmento. Com relação à posição do Brasil, eu acho que é uma posição lamentavelmente necessária, cautelosa, em função dessas dependências que são claras para nós. Infelizmente, perdemos o domínio de alguns segmentos, né, de alguns nichos que nos garantiam a nossa independência. Então, somos dependentes, precisamos conviver um pouco com esse contexto, sem deixar de fazer o protesto devido em relação à questão humanitária. Meio-dia 15 agora, pessoal. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos seguindo aqui para o nosso próximo assunto. Dario de Paiva de Souza foi preso em flagrante em Paragominas, no estado do Pará, no último final de semana,
após matar sua companheira a facadas no meio da rua. A vítima, Valdirene Travassos, manteve relacionamento com Dario por mais de 10 anos. Só que antes de conhecer Valdirene, ele, Dario, já tinha cumprido pena de 7 anos de prisão por ter matado a esposa, com quem tem 7 filhos, com quem teve 7 filhos, e ele matou a esposa também a golpes de faca. Doutora Adriana, o que esse episódio lamentável nos revela, nos demonstra? Demonstra que nós temos ainda, apesar de termos leis duras, né, para evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de ato, que eu aqui deixo, que eu repudio veementemente, né? Hoje o Brasil, nós temos uns dados, né, que eu levantei, né? O Brasil registra casos de feminicídio a cada 6 horas e meia, um número bastante alto, apesar do feminicídio, né? Hoje, uma lei própria para se coibir esse tipo de prática. Mas as leis ainda são brandas, né? A Lei Maria da Penha, que é bem conhecida por todos nós aqui e pela maioria que está nos assistindo, né? Eu trabalho na área criminal e o que acontece? Existe muitos casos, né? Infelizmente ainda, no qual as mulheres ainda sentem vergonha de denunciar. E como evitar isso? A forma preventiva. Existe o que eu vejo, né? O que eu percebo no decorrer da minha atuação na carreira. Apesar de existir as leis, existem ainda a divulgação. É uma lei que há a impressão que se tem, infelizmente, que não há uma punição severa, né? Não tanto do feminicídio, que sim, por analogia, podemos equiparar o homicídio, né? Mas no caso da Maria da Penha, ainda as punições não são muito severas. Demora-se, infelizmente, nosso sistema judiciário, né? Uma crítica, apesar de advogada, nós temos uma crítica aqui, uma ressalva. É um judiciário lento, né? Então, a maior vítima é a mulher, que fica sujeita a uma medida protetiva que efetivamente ela não é cumprida, né? Então, infelizmente, é mais um caso lamentável que acontece, que vem à baila aí nas nossas páginas policiais, né? E esperamos aí que ele seja condenado, que venha a ser realmente, venha pagar por esse crime lamentavelmente horroroso, né? Que aconteceu agora recentemente. Não só esse, como tantos outros. Sim, muitos outros pelo país afora. Doutora Thaís Marçal, o seu olhar sobre esse tema: o cidadão comete um crime, mata a companheira a facada, sendo que já havia cometido um feminicídio em relação à esposa, com quem teve 7 filhos, da mesma forma também a golpe de facas, tudo muito lamentável. E a gente, nesse mês de março, agora, mês da mulher, é importante sempre discutir todas essas questões do arcabouço legal, relativo à Lei Maria da Penha e tudo mais. Seu olhar sobre tudo isso. Meu olhar é um olhar mais como cidadã do que como advogada, porque não milito, a doutora Adriana milita na área criminal, não milito na área criminal, e meu olhar é de que cada vez mais a gente precisa fomentar políticas públicas, na linha do que a doutora Adriana colocou sobre a necessidade da gente não ter só simplesmente uma lei como uma folha de papel, mas que a gente consiga efetivamente criar mecanismos de efetividade das leis. Me parece que projetos pioneiros, como o Ministério Público tem conduzido, em especial com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, salvo engano, o CNMP tem um projeto chamado FRIDA, que o professor Walter Schwenkner conduz à frente do
salvo engano, do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, mas sei que sob liderança do professor Walter Schwenkner, e que faz um trabalho magnífico em relação à conscientização de direitos que a gente precisa desenvolver em toda a sociedade. E um dado importante estatístico: a violência doméstica contra a mulher, ela não é setorizada em classes sociais, ela atinge todos os níveis sociais. E esse é algo que a gente precisa planejar políticas públicas específicas para cada nicho. Não adianta usar o mesmo linguajar para todos os comunicadores. E aí a gente conseguir ter estratégias com uma ação integrada, não só do jurídico, mas com psicólogos e todos os atores sociais que possam conseguir dar voz a essa pauta tão relevante. Doutora Bianca, o que todos esses episódios revelam: 2 feminicídios e, mais uma vez, né, uma situação lamentável e que, infelizmente, ocorre aí pelo Brasil afora. Mauro, a gente trabalha exatamente com essa parte de enfrentamento à violência e com o empoderamento feminino, né? Dentro da tônica da Agenda de 2030 da ONU, que estabeleceu... Você me escuta? Eu estou vendo uma trava na internet. A minha está ok? Sim, pode seguir, nós tudo trabalhamos bem. Exatamente com o empoderamento feminino e com as políticas públicas para mulheres como quebra de ciclo de violência. Infelizmente, você não consegue falar de empoderamento feminino hoje, da questão da vulnerabilidade feminina, sem falar na violência doméstica. Muita gente diz, é um assunto, ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Eu já ouvi, ninguém aguenta falar mais disso. Porque a gente não aguenta mais ouvir notícias sobre isso, entendeu? O homem precisa saber se colocar dentro da sociedade. Então, nós aqui no Ministério Público, e aí a gente tem conhecimento dessa questão do CNMP, que existe o Cadastro Nacional de Violência Doméstica, existe a Comissão de Direitos Fundamentais, que trabalha muito essa atuação do Ministério Público sobre a perspectiva de gêneros, várias recomendações, com foco na proteção à mulher, no acolhimento, no empoderamento feminino, mas temos ampliado nossa atuação em grupos reflexivos masculinos. A gente está trabalhando hoje a masculinidade também, porque não adianta você trabalhar com a mulher, o empoderamento da mulher, autonomia financeira, educação e estudo, dizendo que ela pode, né? Até porque hoje 47% das mulheres que se tornaram chefe de famílias na pandemia. Então, essas mulheres convivem com o quê? Com 180, que agora em 2020 a pesquisa diz que foi 1 minuto, uma chamada a cada minuto do 180, diz que direitos humanos em prol de violência doméstica. Então, ao lado da política pública pró-mulher e emancipação feminina, a gente precisa trabalhar a população masculina. Não é? O homem que faz isso, ele trata a mulher como um objeto, é a objetificação do corpo da mulher. Ele mata porque é dele, porque ele pode jogar, porque ele pode despojar daquele corpo, porque se aquele corpo não faz o que ele quer ou da forma que ele quer, ele despoja porque não é dele, é meu. O que é meu, que é objeto, é meu, que não tem subjetividade, eu posso me desfazer. E assim é a conduta de muitos ainda, né? Então, assim, a gente precisa realmente trazer isso à tona, tirar da invisibilidade, né? E trabalhar a masculinidade no ponto de vista da mulher hoje, né? Que não é a mesma mulher que a gente tinha no século XVII e no século XVIII. Né? Existe uma evolução que o homem precisa acompanhar e saber redirecionar suas angústias, seus sentimentos. E como é que é esse trabalho, promotora Bianca, de atuar em relação ao homem, ao comportamento dele, ao olhar dele sobre o que é a mulher hoje? Existe essa criação de grupos reflexivos, o que a Lei Maria da Penha estabelece que dentro das medidas protetivas que pode ser aplicada está o encaminhamento do homem para trabalhar essa questão psicológica do masculino, que a gente chama de grupos reflexivos. O que acontece? Aqui em Recife, a gente tem desenvolvido algumas varas criminais, já tem. Quando o juiz aplica a penalidade, ele encaminha para que esses homens possam frequentar esses grupos e aí tratar da violência. Agora, seria voluntário, eles vão voluntariamente? Não vão voluntariamente, eles só vão quando existe uma determinação judicial. Né? Então, quando ele, ao invés de aplicar uma pena de prisão, ele diz, olha, vou lhe advertir, não vou lhe aplicar pena de prisão, vou lhe aplicar uma pena cautelar diversa da prisão,
às vezes colocam um monitoramento eletrônico e você vai participar desses grupos para você se inserir, né, dentro desse contexto de harmonia entre gêneros. Aqui em Recife, a gente está trabalhando no projeto Elos, que é Elos, eles criam elos de convivência com elas. O Ministério Público do Rio Grande do Norte, com a doutora Érica Canuto, tem um trabalho maravilhoso também de grupos reflexivos. O trabalho do Rio Grande do Norte tem 0 de reincidência, então os homens começam a frequentar com um grupo de apoio de assistente social, psicólogos, sempre tem algum homem, né, para dar uma palavra, um lugar de fala masculino sobre aquilo, para tratar da violência, do que levou, do controle de emoções, do respeito à mulher, né, desse enquadramento social que a mulher tem hoje, que o homem precisa saber se colocar, senão vai ficar sendo agressor, sendo vítima. E outra coisa que eu gosto muito de destacar é que o homem que não levanta a mão para uma mulher, ele acha que não tem nada a ver com esse contexto social. E, na verdade, ele é um grande fomentador da estrutura machista que a gente vive e que fomenta a violência doméstica, né? E a violência doméstica não é só a questão do bater, da agressão física. Existe um contexto de violências que a gente é submetida. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por um tipo de violência, seja moral, seja psicológica, seja patrimonial, não é? Seja a física, seja sexual, né? E isso é uma evolução de direitos. A violência sexual mesmo, só depois do Código Penal, de uma atualização do Código Penal, que ela veio ser considerada como crime contra a dignidade sexual da mulher, porque antes ela era uma questão de costume, era uma violação ao costume, quer dizer, uma violação sexual contra a mulher atingia a família e aos costumes, mas não atingia a mulher, porque ela não era sujeita de direito, não tinha dignidade sexual. Você veja como é. Nesse código de hoje, que depois de algumas atualizações, a gente conseguiu tirar esse tipo de crime desse local. Mas muita coisa ainda para se andar, Mal. Pois é, como eu destaquei aqui, né, estamos iniciando o mês de março, o mês da mulher, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dentro do seu trabalho aí no Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, o que está previsto nesse âmbito aqui do que estamos tratando? Você fala durante o ano ou você fala nesse mês de março? Sim, ao longo do ano, que é importante que seja um trabalho permanente, mas é um foco, né? Tem um foco maior durante esse mês de março, não? Tem um foco maior. O mês de março é um mês simbólico e comemorativo. Nossas ações elas existem o ano inteiro, né? Mas o março a gente tem mais os eventos mais simbólicos mesmo, que é importante. E o engraçado, eu estava vendo essa questão do 8 de março, você sabia que as mulheres russas e as ucranianas tiveram uma grande participação na consolidação do 8 de março como um Dia Internacional da Mulher? São mulheres também aguerridas de luta. A Rússia é um país com 53% da população feminina, então é um dos países mais femininos do mundo. Não é? Então, esse movimento social que gerou esse 8 de março tem muito vindo da Rússia e dos Estados Unidos, você veja, as duas polaridades, né? Então, nesse ano, a gente está trabalhando um projeto que é o MP Empodera, que é o Ministério Público pelo Empoderamento Feminino, levando os promotores para próximo das cidades e estimulando políticas públicas para as mulheres, visando a emancipação social, a escolaridade, a saúde da mulher. Esse projeto já está nas ruas, e, do outro lado, trabalhando grupos reflexivos masculinos, né? Fazendo capacitações com núcleos com os homens com os homens agressores, né? Que são aqueles que têm medidas protetivas contra si. Então, a gente tem trabalhado isso, o empoderamento feminino de um lado e grupo reflexivo do outro, trabalhando a mulher na estrutura de ser mulher e trabalhando os homens dentro de uma masculinidade moderna, digamos assim, né? Que não seja combativo nem violento. E a questão de gênero hoje também, né? O feminismo trans está incorporado à pauta feminista hoje. Hoje a gente trabalha num aspecto mais amplo, assim, de considerar gêneros, raças e etnias, né? E as discriminações, cada maior aquele grupo focal de minoria ou de uma maioria minorizada, que é o caso da mulher, mas o Estado tem que estar presente para a manutenção de direitos humanos. Mário Sérgio, vamos ver seu olhar, vamos falar sobre a visão masculina dos estudos. Pois é, fiquei aqui preocupado com tanta... Eu acho que, falando aqui como cidadão e não como homem da frente parlamentar,
eu acho que a grande questão ela passa por um histórico educacional, e eu faço coro com as políticas públicas. Me parece absolutamente imprescindível que o Brasil comece a olhar política pública, saúde mental, mulheres, arrimo de família, etc., com um olhar diferente. Também faço coro com a descentralização da universalidade das ações. Eu acho que a realidade de Pernambuco é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente da realidade dos índios no interior da Amazônia. E eu acho que o país precisa incluir nessa pauta essa coisa da educação básica, do processo, porque a questão feminina e masculina nasce lá na escola básica, não é? Que a gente começa a fazer bullying desde a data zero. Acho que esse processo precisa ser repensado. A repressão, a simples repressão, ela termina a partir da causa, quer dizer, nós temos que combater a motivação que chega lá, e a repressão, claro, é necessária, mas como é que a gente consegue fazer com que as pessoas, homens, mulheres, enfim, e todo o contexto que hoje existe nessa questão, tenham uma educação de formalidade, de humanidade, de prioridade ao ser humano, em detrimento das coisas. O que sai de dentro de casa também, né, Mário Sérgio? A educação dos pais, o pai e a mãe, né, a educação do menino. Com certeza. A questão hoje da educação básica é que nós temos 2 anos, nesses últimos 2 anos, eu acompanho isso mais ou menos de perto, nós temos 2 anos de completa mudança de comportamento social. Quer dizer, os pais nunca tiveram tanto tempo em casa, nunca tiveram tanto tempo sem ocupação externa, né? E isso traz todo um contexto interno. Eu brinco que o primeiro ano da pandemia, eu sou casado há quase 50 anos, eu nunca tinha convivido tanto com a minha esposa, né? Então, é um aprendizado novo a ser feito. Há aqui uma demanda de saúde pública, de saúde mental, que precisa ser trabalhada. E acho que também essa coisa da educação descentralizada que nasce no berço, não tem dúvida nenhuma, né? 12h32 agora, este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma parada breve aqui, bem rapidinha, para a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas de precisão, confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta no menor tempo possível. A sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 24 minutos para 1h agora, seguindo com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com o apoio edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Já estava invertendo os dias aqui, minha gente. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Vamos falar agora de um outro assunto, medicamentos. Olha, em comunicado no qual condena veementemente a violenta invasão do país, o grupo farmacêutico Roche diz que está trabalhando diligentemente para apoiar o país e o povo da Ucrânia e anunciou a doação de 150 mil pacotes de Rocefin. É um antibiótico essencial usado para tratar os sintomas de muitos tipos de infecções bacterianas e presente na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. Assunto para você, Mário Sérgio, o que deve ser feito aqui pela Roche, né, na doação desses medicamentos, o que se trata esse medicamento? Nós estamos
Falando do antibiótico de largo espectro de utilização, é um produto de penúltima geração, e que acho que é fundamental para o socorro imediato dos que lá estão. Duas coisas nos preocupam com a questão do uso desse antibiótico de largo espectro. Primeiro, a necessária prescrição adequada, e depois não é um produto para estar completamente disponível a tudo e todos, né? Não que não permita o acesso, ao contrário, todos precisam do acesso, mas o acesso adequado para que isso não traga consequências posteriores. Quando eu uso um produto de grande poder, né, eu elimino nessa cadeia produtos menores que a população também demanda, né? No caso nosso, os laboratórios oficiais, a rede de laboratórios produtores oficiais, tem se colocado à disposição da diplomacia, no sentido de dar apoio a isso. O Brasil produz vários medicamentos que estão padronizados no SUS, né, e aí na ANS, que poderiam ser de grande socorro lá. A iniciativa da Roche é fantástica, eu acho que todos precisaríamos ter o mesmo tipo de iniciativa. A questão, eu insisto em dizer, é fazer com que o medicamento seja utilizado de forma correta pelos prescritores para que tenha a eficácia desejada. Mas é uma questão humanitária e todos nós devemos nos engajar nessa questão, sem dúvida nenhuma. Já se sabe, Mário Sérgio, quais são as necessidades de medicamentos lá na Ucrânia, enfim, das necessidades atuais agora lá? Bom, nesse momento, como a gente está vendo aí pela mídia, hoje todos os medicamentos de utilização básica são absolutamente imprescindíveis, né? Essencialmente porque a população está em movimento, então, na prática, os centros de tratamento, os centros de saúde, etc., estão desfacelados e estão sobrecarregados. Então, hoje, o que nós precisamos, de fato, providenciar são os produtos de assistência farmacêutica básica, e que vão desde produtos de higiene, de cuidados com ferimentos, etc., até os antibióticos, que é o que a Roche já está fazendo uma parte. Você atua, Mário Sérgio, na frente parlamentar dos produtores públicos de medicamentos, né, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Exato. Esse assunto está por lá. Quais são as possibilidades do Brasil, né, do Estado brasileiro também apoiar a doação de medicamentos a partir dos laboratórios públicos? Por uma iniciativa do presidente da Frente Parlamentar da Comissão de Seguridade e Saúde, doutor Luizinho, ele já colocou em prontidão as comissões que contribuam com todo esse processo. O presidente da Frente Parlamentar é o líder do governo, Ricardo Barros, que também colocou em alerta todos os pares, de forma que a gente possa pautar uma reunião, talvez uma audiência pública, para tratar especificamente desse tema, envolvendo também a diplomacia, porque a nossa iniciativa está disponível, nós podemos colocar isso no avião, como fazemos com o Haiti e com outras iniciativas, mas a questão é como é que isso vai ser recebido do lado de lá, quem vai receber, como isso vai ser utilizado. É importante que a destinação seja correta e alcance o que é importante. Faltando 22 minutos para 1h, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai seguir agora aqui para mais um assunto. Em artigo publicado no site Poder 360, o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, afirma que regulamentar o lobby é preciso. Para o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, dialogar é um exercício absolutamente imprescindível no Estado democrático de direito. E fazer lobby nada mais é do que construir diálogo limpo. O doutor Liviano ressalta, porém, que é preciso haver ética e transparência na prática, pois existe o lobby em prol de interesses nobres, feito de maneira honrada, assim como existem lobistas que fazem trabalhos por baixo do pano. Doutora Thaís, o que chama atenção, né, no artigo do procurador Liviano, no site Poder 360, que me chamou a atenção justamente essa expressão, diálogo limpo, né? Porque a gente sempre observa o lobby como algo negativo, como uma coisa que as pessoas fazem justamente por debaixo do pano e tal. Então, acho que essa expressão
do doutor Roberto Liviano merece aqui o nosso destaque. Como é que você vai ler? Mauro, obrigada pela provocação, registrar os parabéns também ao Dr. Roberto Liviano, não só por esse artigo, mas por todo o trabalho que desenvolve. Primeiro, dizer que concordo plenamente com a fala do Dr. Roberto. Tive a oportunidade de escrever no Estadão a respeito desse tema há um tempo atrás, e é muito bom ver esse tema voltar à tona na voz do Dr. Roberto Liviano, e dizer que o diálogo, como falei logo no início, quando a gente começou a tratar um pouquinho sobre a questão da guerra, ele é fundamental nas relações internas também, entre os poderes, e quando a gente fala em relação à informação, o combate a fake news, o combate a pautas que não são republicanas, ela se dá através, inclusive, do lobby. Então, uma forma interessante da gente conseguir gerar um conhecimento para a população de modo geral é através de regras claras de lobby, que a gente consiga estabelecer paradigmas de atuação, limites na atuação, por que não, para que a gente consiga evoluir enquanto democracia, enquanto sociedade civil, pensadora e exercente do Estado democrático de direito. Então, quando se fala em relação a pautas republicanas, são pautas de desenvolvimento que a gente tanto precisa no momento em que a tão esperada pós-pandemia está chegando. A gente podia estar aqui discutindo, né, doutor Mário Sérgio, sobre doação de vacina para conseguir extirpar de vez essa pandemia, e a gente está discutindo aqui exatamente sobre doação de medicamentos essenciais por uma guerra. Isso poderia ser uma fake news, né, sobre a guerra. A primeira leitura que eu fiz sobre essa notícia, através dos companheiros de jornalismo, era que não é possível, deve ser equivocado, deve ser fake news, e não, era verdade. E, infelizmente, que a gente consiga avançar nessa pauta não só civilizatória, como também de democracia, que me parece que a regulamentação do lobby tem muito a contribuir. Qual é o ponto de equilíbrio, doutora Thaís, nessa regulamentação, né? No sentido do diálogo limpo, como propõe o procurador Liviano, sem burocratizar, né? Não pode ir muito além no apertar daquela porca ali, se burocratizar também fica inviável. O direito europeu ele vem trabalhando com o princípio da simplificação há algumas décadas. E aqui no Brasil a gente teve a Secretaria da Desburocratização e algumas secretarias federais e estaduais e municipais com essa pauta. Ministério, inclusive, como o doutor Mário Sérgio está bem lembrando. Nesse caso, a gente precisa encontrar o equilíbrio, como o Mauro bem colocou, entre ter uma regulamentação adequada. A hiperregulação é ruim e é tão deletéria como a ausência de regulação. E esse meio termo a gente só vai conseguir encontrar, Mauro, através do diálogo interdisciplinar com os jornalistas, para conseguir ver quais são os mecanismos adequados, com a sociedade civil, com as sociedades organizadas de cada setor, para a gente conseguir encontrar qual é a zona de equilíbrio do pêndulo, para ele não ficar nem tanto aquém, nem tanto além. Mário Sérgio, você olhar sobre esse tema, inclusive tem projetos de lei tramitando na Câmara, né? Um de 2021 e outro de 2007, um apensado ao outro. Nossa, bom, esse ponto de discussão para nós é fantástico, obrigado pela oportunidade. É importante pensar que lobby ficou estigmatizada, a palavra ficou estigmatizada e ficou como corrupção. Isso não é verdade. Todos nós que vemos aí literatura internacional sabemos isso. Quer dizer, hoje o lobby feito pela CBDL junto a todos os organismos para padronização, para inclusão, para aceitação do teste rápido, do autoteste rápido, é um lobby pesadíssimo. E é o lobby do bem. Por que não fazer esse lobby? Tem que fazer, porque o benefício é da sociedade. Não é de um ou de outro. Os grandes fabricantes têm. Sim, todos os grandes fabricantes têm. É em defesa do interesse público. Nós temos vacina do HPV hoje no Brasil e as meninas têm, graças a Deus, maior longevidade, menos risco de câncer de colo de útero, etc.
Foram 4 anos árduos de trabalho para convencer a igreja, para convencer o próprio ministério, para convencer finanças, porque nós precisamos financiar o projeto, não é? E daí, é uma realidade, isso é trabalho de lobby. Eu sou esse lobista. Essa é boa parte do meu papel, me intitulo lobista mor. Faço parte de algumas sociedades que defendem a regulamentação do lobby, e para nós, para o lobby sério, para o lobby do bem, é fundamental a regulamentação. Claro, não adianta apertar muito a porca porque ela espana, né? Mas tem que ter uma regra. Quer dizer, hoje eu não posso procurar o ministro da Saúde, ou o secretário de Saúde, ou o secretário da Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e ele não queria atender um profissional da área, ou atender uma empresa que vem trazer um produto inovador, porque ele está com medo do lobby, ele está com medo da CPI. Então, essas regras precisam passar a existir de maneira ponderada, de maneira equilibrada, para que isso se autorregule. É fundamental. O lobby existe desde que o mundo é mundo, né? Não tem jeito. A questão é como a gente coloca isso e tira esse estigma do lobby do mal. Talvez temos que pensar numa outra palavra para esse uso. Mas obrigado pela oportunidade. Doutora Adriana, como é que a gente separa o joio do trigo, o lobby do bem do lobby do mal? Isso, né? Na verdade, como bem colocado pelo doutor Mário Sérgio, é uma palavra bem né? Nós levamos para o bem e para o mal. Então, assim, existe o lobby do bem também, por que não levarmos para esse lado, num país hoje tão massacrado, no mundo tão massacrado, né? Então, assim, quando falamos no lobby, a gente... o doutor tão brilhantemente, e tenho minha admiração, sou uma grande fã do doutor Liviano, e ele tão guerrido aí numa contra a corrupção, né? E sempre eu estou lendo os artigos dele, sempre tão combativo aí contra a corrupção, né? Com uma política limpa, em busca de uma política limpa. Mas, voltando para esse tema dele aqui, como separar esse lobby? Não tem como, né? Na verdade, assim, a gente fazemos a nossa parte, né? Nós fazemos a nossa parte tentando, de uma forma, como pessoas como o doutor Liviano, combativo, como a doutora Thais, também, da sua forma como advogada, né? Doutor Mário Sérgio também. Hoje poderíamos estar discutindo um assunto, né? Combatendo esses fake news aí, né? E sempre tentando fazer um lobby aí positivo, por que não, né? Saindo das nossas, não só da nossa boca, mas dos nossos atos também, demonstrando que o lobby não é só visto dessa forma, mas existe o lobby positivo, né? Tirando esse estigma de que lobby é feito só de maneira negativa, né? Tem que partir de nós, não só advogados, mas também de empresários, né? Então, assim, uma fórmula mágica, infelizmente, uma receita não existe. Aliás, para nada, né? Então, devemos escrever aqui uma receitinha? Não tem. Eu acho que nós, seres humanos, independente das profissões que exercemos, praticar o ato em si, vamos mudar essa situação hoje já tão, eu digo, na nossa genética, né? Isso. Tão cultural, né, doutor? Tão cultural. Doutora Bianca, como promover o lobby positivo? É complicado, né? O lobby já existe, né? Então, assim, para regulamentar. É uma coisa, de fato, que já é aceita e tolerada socialmente e não tem regulamentação, e isso gera exatamente essa falta de oxigenação do bom lobby. Mas o lobby que é nada mais do que um atalho de conhecimento. É um atalho para você levar uma informação que parece ser complicada de uma comunicação de uma forma mais fácil. Um atalho de conhecimento, que acaba sendo muito benéfico quando chega de uma forma certa para os ouvidos certos.
né? Então, eu tenho um interesse público sempre muito grande por trás da questão do lobby. Agora, a regulamentação serve exatamente aí para pegar os que levam de uma forma leviana, que levam de uma forma para gerar um desvio, uma vantagem indevida, né? Um ganha aqui de uma situação que não geraria nenhum tipo de gratificação, também serve para remunerar bons profissionais. Então, acho que o direito veio exatamente nessa tônica da sociedade, que ele tem que se adaptar para o que já existe na sociedade. Então, assim, o lobby já existe, já circula entre nós, já é fato, como o Mário Sérgio falou aqui, eu sou um lobista. E tantas pessoas que do ramo médicos são, e tantas pessoas da área de construção são, da área ambiental, que promove licenciamento são, né? E realmente foi uma palavra que ficou muito estigmatizada, né? A gente fica levando, e que é só essa facilitação de comunicação entre especialistas, pessoas que, de repente, saibam mais de determinado assunto, porque ninguém sabe tudo, e a gente agradece muito quando tem um técnico que vem, olha, isso funciona assim. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria só... Eu atuei num processo que me marcou muito, que era sobre manobra de navio. Eu trabalho numa vara da fazenda e direito marítimo, veja. E aí veio para mim um pregão da USP, que tinha um atraco de um navio. Como é que eu vou saber o objeto da licitação? Eu não... Né? O objeto da licitação eu não conseguia, era um atraco de navio. Aí, resultado, tive que recorrer às pessoas, olha, me explique qual é o objeto desse contrato, para saber se está caro, se está barato, se está justo. Né? E aí veio uma pessoa e disse, não, isso é simplesmente assim, é a forma de colocar um navio que vem e tal. Enfim, mas eu precisei de um técnico para me fazer um lobby, de um atalhar, de me dar um atalho de uma comunicação que eu não ia ter. E é assim caminha a humanidade, né? Com esse compartilhamento de informações de especialidades que a gente precisa. Aí eu digo sempre que todo mundo trabalha para o outro, né? Se eu trabalho com sua especialidade, eu trabalho para... Todo mundo trabalha para o outro. Até uma luz para estar acesa aqui, tem alguém trabalhando para a luz estar acesa, trabalha para mim, nem sabe. É isso. Ok, doutora Thaís, para encerrar esse tópico bem brevemente, acho que o lobby pode ser visto, de certa maneira, o lobby positivo, evidentemente, como, muitas vezes, a participação da sociedade no debate de diversos temas que, na maioria das vezes, não acontece no Congresso Nacional, por exemplo, porque a sociedade não é chamada, não há audiências públicas. Então, onde é que o ponto de vista da sociedade aparece ali? Por meio do lobby. Vamos apresentar aqui os argumentos, vamos tentar, pelo convencimento, né, dos parlamentares, fazer valer o que é de interesse público. Não pode ser por aí? Pode muito ser por aí, Mauro. E aí um ponto também muito interessante, levantado pela doutora Bianca, que dá para a gente elucidar bem esse exemplo, é a figura do amicus curiae nos processos de controle concentrado, em que você tem entidades representativas em que visam dar contribuição técnica para poder ter a elucidação de questões jurídicas. E isso que a doutora Bianca colocou é exatamente o que acontece já no Supremo Tribunal Federal. A consciência de que o direito não sabe de tudo, que não tem que saber de tudo, é ponto primordial para a gente conseguir ser uma ciência social aplicada e integrada. E, em especial, quando a gente trata do processo legislativo, a gente ganha mais relevo ainda dessa temática. Quando a gente pensa em um processo democrático, como você colocou, da participação da sociedade civil em audiências públicas, essa participação ela precisa ser qualificada por meio da argumentação das pessoas que têm a informação e precisam colocar o crivo público. Representatividade, né? Seguindo para mais um tema aqui, bem rapidinho, gente, nosso tempo já está bem no finalzinho, 6 minutos para 13h. Olha, a União Africana condenou publicamente o tratamento que, conforme relatos compartilhados nos últimos dias, vem sendo dispensado aos cidadãos africanos que estão na Ucrânia em guerra. Muitos deles estariam enfrentando dificuldade para atravessar a fronteira para escapar do conflito, sendo, inclusive, impedidos de embarcar em ônibus e trens que têm saído das cidades ucranianas, com os civis que tentam deixar o país.
relatos de que africanos recebem tratamento dissimilar, inaceitável, são chocantemente racistas e uma violação da lei internacional, diz o comunicado assinado por Macky Sall, que é o presidente dessa entidade União Africana. Doutora Adriana, seu olhar sobre esse tema. Eu acho que não só os africanos, como todos têm enfrentado essas dificuldades, né, a deixar a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, o senhor Kulemba, né, ele já se prontificou a estar resolvendo isso de uma maneira rápida, mas devido à situação do país é praticamente impossível, né, de forma possível, né, está se resolvendo, mas o racismo tão em alta hoje, né, é discutido também, né, mas não é só os africanos. Eu acho que o país inteiro está enfrentando dificuldades. Os brasileiros, nós temos assistido, nós temos visto, eu acredito numa mídia vendida, né, uma mídia onde se fala em negros, enfim, e não vamos trazer à baila o racismo, o que eles estão tentando vender, né? Eu acho que, de uma forma geral, brasileiros, argentinos, estão com dificuldade em deixar o país pela situação em si, né? De forma bastante breve, pelo tempo que já está se esgotando. Mário Sérgio, bem rapidinho também. A discriminação é uma realidade mundial, não é? Infelizmente, nesses momentos se vê isso exposto claramente. Concordo plenamente com a doutora, isso está acontecendo não só com os africanos. Tá? Nós temos grandes amigos lá na região, temos conversado, muito difícil a situação para brasileiros, para sul-americanos, mas, de novo, voltamos ao problema cultural, de novo, voltamos ao problema educacional, etc. Promotora Bianca, bem rapidinho também. Pois é, a questão do racismo estrutural, ele é prejudicar, assim, ele está em todo mundo, né? Impressionante como o racismo contra o negro, ele é irmanado com a causa feminina, tanto é que os movimentos das mulheres, as mulheres negras, o feminismo negro, ela trouxe uma contribuição gigante para os direitos humanos, porque ela traz muito essa causa do racismo. E isso nós estamos irmanados na pauta da discriminação racial, né? No mundo globalizado, em que a gente já devia ser superado a questão de cor de pele. São pautas que coisas que a gente não pode mudar, né? A gente pode mudar a legislação, norma, mas a cor da pele a gente não consegue. A gente tem algumas questões estruturantes biológicas que a gente não consegue. Então, assim, se você pode mudar a sua postura e eu não posso mudar a cor da minha pele, então mude você, porque está fora do meu controle, né? É o controle. Mas eu acredito, sim, que existe uma discriminação racial mesmo contra os negros nessa magnitude, porque a questão do prejuízo da raça negra, ela é mundial. Doutora Thais. Apesar de não ter lugar de fala, mas eu acredito que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Acho que é com essa tônica que a gente precisa ter a mensagem em relação a esse tema. Pessoal, nosso tempo esgotado. Para agradecer a presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de Justiça em Recife, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, associada do MPD. Também doutora Thais Marçal, advogada, coordenadora acadêmica da Escola Superior de Advocacia, presidente da Comissão de Improbidade Administrativa, ambas lá na OAB do Rio de Janeiro. Doutora Adriana Antunes, advogada especializada em Direito Previdenciário, Contratos, Direito Penal, Processo Penal, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santana, aqui em São Paulo, e o Mário Sérgio Ramalho, secretário executivo na Frente Parlamentar dos Produtores Públicos de Medicamentos. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral,
Você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Vamos aqui para a sequência musical Trianon, chegando. Às 15h tem o programa Duas na Tri, com a Silvia Vinhas e a Malu Mota. Às 18h, Radar Paulista com o Renato Albuquerque. E antes disso, a repórter Débora Mendonça tem as informações do trânsito ao vivo aqui em São Paulo, nesse horário do rush do almoço. Obrigado pela audiência, minha gente. 1h em ponto. Até amanhã. Tchau.